Valendo, fica à vontade. Bom, boa noite, pessoal, primeiramente. Muito obrigada pelo convite de vocês. É sempre um prazer a gente estar fazendo aí reflexões sobre pontos tão, assim, recentes, né? Então, muito obrigada pelo convite mesmo. Eu queria dar início falando um pouquinho sobre mim, mas, assim, bem de onde vem essa minha experiência em logística, né? Eu atuo em logística desde 2000, aqui na região, comecei atuando na região de São João do Boa Vista, em empresas de médio porte, na área de logística internacional. Hoje eu trabalho numa empresa multinacional de logística internacional também, o NVOCC, aí em Poços de Caldas. Eu sou docente na Unifeob desde 2008, comecei nos cursos tecnólogos, no curso de Logística e Comércio Exterior, e estou agora na graduação, né, desde, se não me engano, 2010, com Logística Integrada. Então, assim, a minha formação não vamos dizer assim, em logística, mas a minha experiência é totalmente voltada para a logística, tá? A minha formação, eu sou formada em Ciências Contábeis, tenho pós-graduação em MBA Executivo, estou fazendo agora o Gestão de Pessoas e tenho vários cursos aí pela Aduaneiras e pelo Banco do Brasil na área de comércio internacional, tá? Então, esse é um pouquinho, eu sempre falo um pouquinho de mim, que eu acho que é importante as pessoas conhecerem com quem, né, a gente está falando. E hoje é mais uma reflexão, mais um bate-papo, né, sobre a logística 4.0, está bem assim atuante, ela começou a ser desenvolvida aí falando, né, muito abertamente em 2011 ela começou a ser difundida, até porque veio através da indústria 4.0, né? Então eu vou apresentar aqui um PowerPoint que eu fiz para a gente dar uma incrementada. Eu trouxe uns videozinhos também, que eu acho que vai valer bastante a pena a gente assistir. E eu fico aberta aí para qualquer questionamento, qualquer comentário que às vezes também pode agregar conhecimento aos outros, o que é a dúvida de um, às vezes é a resposta para outros. Eu acho que conhecimento a gente vai ter sempre, né? Eu estou aqui conversando com vocês, eu posso estar aprendendo com vocês também. Então, acho que o conhecimento é a parte principal de todo esse nosso bate-papo, né? Essa troca de informação, essa troca de experiência, eu acho que é muito válida. É bem legal mesmo, tá? Então, eu vou apresentar minha tela aqui. A partir de agora eu não consigo ver os chats, né? Então, se vocês tiverem qualquer pergunta ou questionamento, podem abrir o microfone. Eu sempre comento isso, né? Interagir, e a gente vai levando esse bate-papo dessa forma, tá? Então, para iniciar, né? Falando de logística, né? A gente não pode deixar de falar sobre o que é a logística. Para quê? Para entender como a logística começou e como que ela está evoluindo. E Boa noite, pessoal. Boa noite. E por que essa evolução aconteceu, né? Então, a logística ela é um processo de planejamento e execução, né, do transporte e do armazenamento de forma eficiente, desde o início até a entrega ao consumidor final, né? O objetivo, né, é atender os requisitos do cliente de maneira oportuna e econômica, né? Então, esse é uma das definições de logística e tem muito a ver ainda com o que a gente faz hoje, né? Que muito ainda se preza pelos prazos de entrega, né? Pela eficiência de entrega. Só que a logística ela deu uma evoluída, né? Ela avançou. Hoje o consumidor ele não quer somente a entrega dentro do prazo, ele quer algo mais, né? Nós estamos sempre nessa questão de querer algo mais além daquilo que é fornecido, né? Isso é um mecanismo, acho que, de todo consumidor, né?
Então, só pegando esse gancho, né? E aí a gente vai fazer uma análise de como a gente está inserido hoje, né? Qual que é o nosso cenário brasileiro perante a logística, né? O que a logística representa no nosso cenário brasileiro? A logística, ela representa os custos, né? Logísticos, eles representam de 12 a 16% do PIB brasileiro, tá? Comparado com outros países, né? Por exemplo, se a gente for comparar com o cenário dos Estados Unidos, ele representa 8,5% do faturamento bruto da empresa. Então, o custo logístico nos Estados Unidos representa 8,5% sobre o faturamento bruto. Na China, representa 10% do faturamento bruto. E no Brasil, representa de 12% a 13% do faturamento bruto com custos logísticos. Ou seja, né, a gente ainda está atrás de países, né, vamos dizer assim, que estão com uma logística mais evoluída que a nossa, né? E por isso que surgiu aí esse tema. Os Estados Unidos e China já estão aplicando vários mecanismos da logística 4.0, e isso faz com que se reduza o custo. Além disso, né, além desses custos, nós temos aí um agravante, né, que nós utilizamos quase 100% do nosso transporte é feito via rodoviário, né? Nós não utilizamos aí de maneira mais proveitosa, né, vamos dizer assim, os outros modais que poderiam ser utilizados aqui, as ferrovias, elas são quase nada, né, utilizada. Quando é utilizado por algumas empresas apenas que detêm a concessão daquele determinado trajeto. Então, o nosso custo, né, ser alto, ele vem também desse processo de nós só trabalharmos com o transporte rodoviário. Em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente utiliza muito a malha ferroviária, é muito utilizado, né? Porque as malhas se conversam, eu digo assim, elas têm as mesmas bitolas, elas têm um ponto os CDs, os pontos de chegada e de saída. Aqui no Brasil, assim, o que a gente percebe é que foi se construindo malhas ferroviárias, né, de acordo com a necessidade. Hoje eu preciso construir lá no Pará, por exemplo. E começa a construir a malha ferroviária. Mas é de um trecho a outro. Esquece que tem o restante do Brasil que pode ser interligado por essa malha, né? Se tudo fosse muito bem planejado, como a logística mesmo diz, né, a gente teria aí uma malha ferroviária muito boa para ser usada, e com certeza os nossos custos logísticos seriam diluídos dentro desses outras opções de modais, né? Esse é um dos nossos cenários, né? O segundo cenário que a gente traz é o quanto que a logística, né, dentro do custo logístico, né? O nosso custo logístico ele é de 13%. Quanto que representa dentro desse custo logístico aí o transporte? Quanto que representa dentro do custo logístico o estoque? Quanto que representa outras formas de manuseio de carga? Então, nós podemos dizer que dentro desses 12%, aí, 12 a 13%, nós temos aí 60%, eles são ligados ao transporte. 30% eles são direcionados a como eu faço o meu manuseio no estoque. E 10% a outros, né? Aí inclui desde a parte parte burocrática, né? Vamos dizer assim, esses outros também incluem essa parte burocrática da logística, e outros pormenores que vem dentro, mas o que mais tem custo dentro, né, desse cenário de distribuição do custo logístico é o transporte, novamente, tá? Depois, em cima, vem os estoques.
Este é um cenário que, assim, talvez muitas empresas já devam ter percebido isso, né? Que quando ela se propõe a produzir, né? Que ela faz todo o seu cálculo lá de formação de custo, né? Provavelmente, quando ela faz essa formação de custo, ela já deve ter visualizado ali que ela tem uma grande parte dos custos destinado aí para a logística, tá? E o custo logístico, né, ele compromete cerca de 13,1% da receita das empresas brasileiras. Isso é de acordo com estudos da Fundação Dom Cabral, tá? Então, quando a gente produz, né, um produto final ali, quando a gente vai fazer a nossa custo de venda, né, vamos dizer assim, a gente tem que levar em consideração esses custos aí que comprometem um custo que deve ser inserido no valor do produto final, né? Na hora de você entregar, você tem que estar com esse custo embutido ali. Então, essa é uma parte do nosso cenário, né? E hoje, né? Como é que está o nosso cenário atual, né? Como é que a gente vê ele hoje, né? A gente percebe o quê? Uma falta ou baixa utilização de serviços em função da falta de capacidade, né? Às vezes, as empresas por problemas por exemplo, de layout de fábrica, acaba não produzindo 100% ou utilizando 100% da sua capacidade produtiva. A mesma coisa aí com empresas, por exemplo, de transporte que tem aí seus agregados, né, vamos dizer assim, os terceirizados dentro da empresa, né? Mesmo com os terceirizados, acaba vendendo mais transporte do que se tem, né? Então, essa falta ou baixa utilização, né, eu digo que é a parte de sentar, analisar e planejar como que eu vou fazer a estrutura da minha logística, como que eu vou, por exemplo, no layout da minha fábrica, eu sempre comento, né? Ela tem que ser uma linha contínua, né? Ela não pode ficar dando círculos dentro da empresa. Cada vez que eu caminho dentro da empresa, que eu mudo uma peça de lugar, né, longe, eu perco tempo. E tempo dentro de uma linha de produção é dinheiro, né? Aí nós temos burocracia, né? Nós temos uma burocracia muito grande dentro da logística. Os serviços de transportes, eles são segmentados ou monopolizados, né? O que a gente percebe hoje, que cada vez mais as grandes empresas, elas estão aí monopolizando a parte logística, né? Quanto mais serviço eu tenho, mais eu diluo o meu custo. Então, elas acabam abraçando aí uma grande fatia do mercado, tá? A falta de estrutura e procedimentos também. Esse é eu acho que é um dos pontos bem críticos dentro da logística de uma forma geral, seja ela no transporte, seja ela dentro da logística de uma empresa, a estrutura e procedimentos, elas são essenciais para que a logística ocorra, né, com mais velocidade, com mais rapidez, tá? Que mais? Nós temos aí algumas gestão ineficientes, né, de agências do setor privado. Nós temos também uma falta de funcionários treinados para atuar dentro da logística. Aí eu trago como parâmetro, né, até como trabalho com a logística internacional, então a gente trabalha com quase todas as fases, vamos dizer assim, da logística, né? A gente trabalha desde a manufatura do produto ali na empresa, né, acompanhando o cliente na finalização do produto até a entrega no destino final. Então, a gente trabalha com armazenagem, com a parte de movimentação de carga, trabalhamos com a parte de transportes rodoviários, marítimos, aéreos e ferroviário em alguns casos, quando a gente faz os inlands,
dentro de outros países. Então, a gente percebe assim que há uma falta de treinamento, né? Não digo nem treinamento, eu acho que o profissional que vai entrar hoje na logística, ele precisa muito da área tecnológica, né? Porque é a grande pegada. Hoje, todos os nossos parceiros que a gente trabalha nessa empresa, todos trabalham com um sistema, né? Um AGI, que é um Electronic Data Information, que são informações on time, né? Vamos dizer assim, de onde está a tua carga, de quando fica pronta, como eu faço por exemplo, um agendamento no porto. Então, as transportadoras hoje, por exemplo, as pequenas transportadoras, né, que querem crescer, elas têm que investir muito nessa parte de treinamento dos seus funcionários, né? Hoje mesmo nós tivemos um caso de uma transportadora pequena, que nós tivemos que ajudá-lo a fazer o cadastro, né, o credenciamento do container no porto. Então, esse é o nosso cenário. Então, a gente vê de tudo dentro desse cenário atual, né? A gente vê desde pessoas super preparadas até pessoas com menos conhecimento. E, hoje em dia, a gente diz que conhecimento não tem só quem não busca, né? Porque a gente tem muita informação. Nós temos aí a abertura, por exemplo, de vocês aí que ajuda as transportadoras, os pequenos, os comerciantes, né? A entenderem mais do mercado, a entenderem dos seus custos logísticos. Eu estou falando de transportadora aqui como uma parte, mas a gente fala da logística como um todo, né? Uma loja, quando ela movimenta, por exemplo, o seu estoque, quanto mais ela movimenta, mais gasto ela tem, né? Porque ela tem uma mão de obra ali parada, é uma mão de obra em constante movimento que poderia estar fazendo outra coisa, né? Poderia estar ali gastando o seu tempo em desenvolver novos clientes, em buscar novas inovações. Então, esse é o nosso cenário hoje, né? Eu acho que a gente ainda está encaminhando para melhorar, mas nós precisamos muito ainda buscar muita informação. Tá, pessoal? Está indo muito rápido? Como é que está aí para vocês? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Gostaria muito que vocês me dessem um feedback. Tá tranquilo, pode continuar, tá bem Muito obrigada. explicativo. E aí, gente, eu trago para vocês, né, os diferentes tipos de gestão de logística. Como eu disse, né, eu falei um pouquinho aí sobre os transportes rodoviários, mas a logística, na verdade, ela também trabalha dentro de suprimento, que é dentro da cadeia das indústrias, né, a distribuição também e a produção, né. Quando eu faço, por exemplo, o suprimento, que é a forma de planejar, né, e coordenar os materiais necessários para uma determinada produção, né, eu preciso utilizar ali a logística de movimentação, de carga, eu preciso utilizar a logística de estoque de suprimentos, né, trabalhar com estoque mais reduzido. Então, não necessariamente quando a gente fala em logística, a gente sempre diz, eu digo na faculdade às vezes, né? A gente fala o termo logística, todo mundo já pensa, a primeira coisa que vem na cabeça é transporte, né? E na verdade a logística envolve muito mais que isso. Ela envolve toda a parte de suprimentos de uma empresa, toda a parte de distribuição, né? Que é como eu gerencio o material fornecido e armazenado, que é enviado para outros locais. Eu gerencio também a parte de produção, né, que são as etapas combinadas de suprimento e confecção do produto. Então, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, né, algumas formas que estão aparecendo aí de como trabalhar essa logística com mais eficiência, tá?
Aí eu trago para vocês um videozinho que é como a logística era vista, né? Era, vamos dizer assim, não há um tempo tão distante assim, né? Mas a gente tem um ponto muito forte dentro desse vídeo aí, que vocês vão enxergar assim que eu passar para vocês aqui. O tempo impera sobre nós sem piedade, sem se importar se temos saúde ou não, se estamos com fome ou sede, se somos russos ou americanos ou marcianos. É como o fogo, pode nos destruir ou nos manter aquecidos, e é por isso que cada escritório da FedEx tem um relógio, porque a gente vive e morre pelo relógio. Nunca voltamos as costas para ele, e nós nunca nos permitimos o pecado de perder o controle do tempo. Aqui é 1h56, e isso significa que temos 3 horas e 4 minutos antes do final da seleção dos pacotes de hoje. Esse é o tempo que temos. Esse é o tempo de que nós dispomos. Antes que esse maldito e incansável capataz pulsante tente nos tirar do negócio. Oi, Nicolai. Nicolai, que bom te ver. Como é que vai, garoto? Viu o que você fez? Acaba de fazer sua primeira entrega de FedEx. E isso merece uma coisa especial, como uma barra de chocolate e um CD player. Um presentinho para você escutar. Um CD, pronto. Elvis Presley. 50 milhões de fãs não podem estar errados. Todos concordam comigo, não é? Bom, eu tomei a liberdade de mandar isto para mim mesmo. Eu mandei isso antes de sair de Memphis. Vocês devem estar pensando. O que deve ter aqui? O que será que é? Planta de arquitetura? Talvez desenhos técnicos. Será um papel de parede novo para o banheiro? Mas isso aqui é um relógio. Que eu dei partida no zero absoluto e agora está marcando 87 horas, 22 minutos e 17 segundos. Direto de Memphis, América, para Nicolai, na Rússia, 87 horas. 87 horas é uma completa vergonha. Isso é só um maldito cronômetro. E se isso fosse outra coisa, como o pagamento de vocês, ou amoras frescas, ou documentos de adoção, 87 horas é uma eternidade. O cosmos foi criado em menos tempo. Guerras aconteceram e nações foram destruídas em 87 horas. Fortunas feitas e perdidas. O que é? O que você está falando sobre mim? Eu disse o que podem esperar. Este homem, quando o caminhão quebrou, roubou a bicicleta de um garoto para fazer uma entrega. Peguei emprestada. Peguei a bicicleta do garoto emprestada e entreguei minhas encomendas. E é isso que vão ter que começar a fazer. Vão ter que começar a fazer o que for necessário. Porque em 3 horas e 2 minutos, cada um desses pacotes tem que estar naquele caminhão, a caminho do aeroporto. 15 minutos! Olha a hora! Olha a hora! Vamos! Todos os pacotes no caminhão! Vai! Corre! Temos um problema! O quê? O caminhão da Praça Vermelha não anda! Como assim? Não anda! Mas não anda como? É neve, gelo? O que é? Não anda o caminhão mais importante do Kremlin, muitos pacotes! Tá bom. Vamos colocar a mesa bem aqui. Vamos fazer a seleção. O grão. Isso ia parar a gente. Vamos, descarregue. Tire daqui. Aqui, 2 filas. 2 filas. Uma pro caminhão do aeroporto, outra pro de Moscou. Charles de Gaulle, Kennedy, Memphis, o caminhão do aeroporto. Todo o resto vem ali. Nicolai, atenção, 4 minutos. Oi, é a Kelly. Se ligou. Chuck, aperte 1, se não, deixe sua mensagem. Então, pessoal, o que a gente percebe nesse pequeno trecho, né, desse filme, né, que é o Náufrago, é que a gente tinha uma grande preocupação aí, né? Você vê que a gente tem a preocupação dele era com o tempo, né? E realmente a logística é você fazer as coisas chegarem ao seu destino final dentro do prazo que você estipulou, né? Mas hoje é o que eu digo, né? As pessoas elas querem mais do que isso, não querem só receber o seu produto, elas querem algo mais, né? Então, por isso que a gente diz que nós estamos em tempos de mudança, né?
Por que nós estamos em tempo de mudanças? Porque o que a gente percebe é que nós temos fornecedores e clientes, né? Eles estão cada vez mais longe. Há uma crescente variedade aí de marcas e produtos, né? Nós temos um menor custo e menor qualidade, isso faz a diferença para o cliente. E nós temos uma redução do ciclo de vida dos produtos, né? Então, fornecedores e clientes mais longe, isso quer dizer que a gente vai ter que ter uma logística mais preparada, né, para atender os meus clientes, né? Os fornecedores têm que estar mais antenados à necessidade, ele tem que estar mais interligado com os seus clientes. E de forma que os fornecedores estão interligados hoje com os clientes. Hoje, os fornecedores e clientes acabam utilizando o mesmo software, né? O mesmo mecanismo de conexão, né? Às vezes, o estoque do cliente está interligado com a fábrica. Então, quando o estoque abaixa, por exemplo, lá no seu estoque mínimo, ele já starta o pedido para o fornecedor. Então, essa forma de estar longe, essa distância, né, ela foi encurtada. Encurtada devido à comunicação, né, devido a esses novos mecanismos, né, que nós estamos vivendo hoje. E a redução no ciclo de vida do produto é uma coisa também que faz com que a gente tenha mais produção, né, dentro do nosso mercado, porque à medida que os produtos que duravam antigamente 10 anos, 5 anos, hoje duram 1, 2 anos, a gente tem uma constante produção, um aumento de produção. E isso é uma cadeia, né? Se eu aumento a minha produção, eu vou aumentar as vendas e vou aumentar o consumo, tá? Então, isso é uma redução dentro do ciclo de vida dos produtos. E hoje o cliente, né, ele tem uma facilidade de encontrar informações muito grande, né? Então, se eu quero, por exemplo, fazer uma comparação de preço de transporte, por exemplo, hoje as transportadoras, né, elas colocam lá dentro do seu site, cote aqui o seu transporte, né? A mesma coisa acontece dentro, por exemplo, da logística internacional. Nós temos lá o site que nos dá lá, por exemplo, o frete de Santos para Miami. Então, a gente tem uma forma de comparar os preços, né? Então, aquela história de que o cliente não sabe quanto custa, já não existe mais, né? A gente tem uma informação muito grande dentro agora da internet, né? E esse é o tempo de mudança. Então, o cliente ele está cada vez mais atento e mais alerta sobre essas mudanças e como ele pode ter ganhos com isso, né? Então, a logística, né? A gente diz que ela é um verdadeiro paradoxo, né? Porque, ao mesmo tempo que é uma das atividades econômicas mais antigas, né? Que ela surgiu lá na época de Alexandre o Grande, dentro dos exércitos, né? Ela era utilizada mais para a parte de guerras, né? Ela é um dos conceitos gerenciais mais modernos. Por quê? Porque nós vimos, né, dentro do estudo, que a logística ela pode te trazer aí ganhos absurdos quando ela é bem trabalhada, né, bem planejada. Tá? Então, por isso que a gente trabalha ela dessa forma, né, que a gente consegue, às vezes, fidelizar um cliente só com um trabalho bem feito dentro da logística. Tá? Então, a logística, eu não consigo falar de logística 4.0 sem antes falar da indústria 4.0. Não vou falar sobre a indústria, mas vou dar uma pincelada aí, o que a indústria 4.0, né, trouxe aí de benefício, né, trouxe de rapidez, e com isso a logística teve que acompanhar, né? Nós podemos dizer que a logística 4.0, né, é uma expressão que engloba algumas tecnologias.
para automação e troca de dados. E utiliza conceitos da internet das coisas. Vocês já devem ter ouvido muito sobre a IoT, Internet das Coisas, né? E a computação em nuvem, né? Então, a internet das coisas, eu acho que é um dos principais foco que fez com que a logística 4.0 se integrasse, por exemplo, cliente-fornecedor, né? Porque é uma troca de informação em tempo real, on time, né? A gente diz assim, baixou o estoque, já se starta que precisa comprar, né? Já não existe mais ali aquele controle de estoque manual que a gente fazia. Hoje já está tudo na nuvem, tudo interligado, né? Uma das maiores tendências aí da indústria 4.0, né? Além da IoT, são as impressoras 3D, né? O Big Data, a realidade aumentada e outras tecnologias aí que estão surgindo. Exatamente o que eu disse agora, né? Que as tendências da indústria 4.0 são a IoT, impressoras 3D, a realidade aumentada e novas tecnologias. Elaine, posso fazer uma pergunta para você? Pode, claro. Eu gostaria, na verdade, de saber a sua opinião, o seu ponto de vista. Né? Com uma indústria cada vez mais rápida, as tecnologias avançando, né, cada vez mais fortes também no mercado. Você acredita que a logística ela tende a chegar num limite de acompanhamento dessas tecnologias? Ou você acredita que ela consiga acompanhar de forma gradativa conforme for lançando os novos produtos, novas formas de venda e espalhabilidade de produtos e serviços, por exemplo? Eu acredito que a logística ela está já acompanhando. Ela já está num nível de estar interligado com o cliente. Hoje, algumas empresas já têm ali dentro da sua própria empresa, né, uma empresa só de logística. Então, eu acredito que ela já está acompanhando. Era essa a resposta, era essa a pergunta, né? Se ela vai acompanhar, se ela vai ir graduativamente, né? Isso mesmo, respondido. Tá, Obrigado. joia. Por nada. Muito obrigada pela participação. Pessoal, aí eu trago aqui 2 videozinhos, são curtinhos, tá? Eu trago mais para ilustrar, eu gosto bastante, porque às vezes o que eu falo, né? Às vezes com o vídeo ele fica mais claro, né? Às vezes a minha comunicação não é tão clara e com o vídeo eu consigo me expressar melhor. Eu trago aqui um vídeo sobre Smart House, que usa muito a inteligência... oh, meu Deus. A internet das coisas, né? Não estou conseguindo. Peraí. E o outro que fala um pouquinho sobre comandos inteligentes, tá? Então, são vídeos curtinhos, tá, gente? What can I do for you? I'm coming home. Leaving. Preparing the house for your return. Estimated travel time, 14 minutes.
Olha que legal, né, gente? Nesse vídeo aí, 14 minutos antes da pessoa chegar na sua casa, todos os sistemas já estão integrados com o computador de bordo do carro e a casa começa a preparar para a chegada da pessoa, né? Então, começa lá acendendo as luzes, depois começa a cozinha, né? Acende as luzes da cozinha, abrem-se as cortinas. Ô, Elaine, seu áudio ficou um pouquinho baixo, tá? Peraí. Ele está no máximo aqui. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, tá, gente? Então, esse vídeo, ele mostra muito o que a internet das coisas, né, faz para facilitar a vida da gente, né? Nesse caso desse vídeo, né, ele mostra aí que a integração, né, entre a conectividade entre os pontos da casa, da pessoa que vai chegar, a receptividade, né? Então, tudo vai se produzindo, né, conforme a chegada da pessoa, né? Então, as travas do portão, da porta, elas vão se abrindo conforme a chegada da pessoa, as cortinas se abrem, a televisão liga sozinha e até um café é passado, né? Então, essa é a casa inteligente, smart house. Isso não está muito longe, né? Não digo dessa forma, mas tem algumas casas que já tem aí sensores, com o celular você já consegue acender e apagar a luz, outros controles, né, que eu trago também para vocês aqui como exemplo. E o outro vídeo, deixa eu só fechar esse aqui, fala um pouquinho sobre comandos inteligentes. Electrolux, ela já vem deslumbrando há um tempo, né, a internet e como a linha branca consegue entrar nessa internet. E a gente vem com 2 super lançamentos, né, para entregar para esse consumidor um diferencial. Então, um deles é a lava e seca LSW15, uma lava e seca com abertura superior, né, lava e seca, mas ela também pode fazer todo o controle via aplicativo. E como é que é feito esse controle? Você pode programar todas as funções da lavadora via aplicativo. Você pode estar em qualquer canto da sua casa, está no quarto, está na sala e acionar ali os programas. Ela tem uma série de programas diferenciados exclusivos para o app. Então, ao invés de ela ter só os programas no painel, ela consegue também via aplicativo ter programas exclusivos, além de poder personalizar alguns programas também. Então, ela tem todas essas ela não conseguiria fazer. Além disso, a gente também está trazendo um baita de um produto que é o ar-condicionado conectado. O que ele faz diferente de qualquer ar-condicionado? Né? Além das funções normais, ele também tem perfis únicos e exclusivos. Ele consegue aí andar para também qualquer canto da casa dele, fazendo a programação e o controle via aplicativo. Que é uma coisa muito interessante também, você não precisa estar ao lado do ar-condicionado para trocar a temperatura, etc. Você pode trocar isso de qualquer lugar. E uma vantagem, você pode ter mais de um ar-condicionado e controlar ambos, ou até mais que 2, 3, enfim, em um único aplicativo. Então você pode ter o controle total da sua casa, controle do ar da sua casa inteira via app. A gente fez 2 grandes vídeos, né, para cada produto, explicando um pouco das funções e dos benefícios que esses produtos podem trazer. A gente está vinculando isso nos nossos canais, nas mídias sociais, e a gente está usando muito os influenciadores, né, da internet mesmo, dando nossos produtos para eles testarem, esse pessoal hype aí da internet que gosta de tecnologia, e a gente quer esse feedback realmente deles. Então a gente está entregando para eles, eles testam e colocam esse feedback real do que eles gostaram, do que eles não gostaram, que a gente pode melhorar. A gente tem...
Então, pessoal, na verdade, muitos já devem até conhecer, mas eu trouxe mais pela forma de como essa internet, né, ela veio para dentro da casa da gente, ela já está aí, na verdade, né? A gente só não conseguiu ainda implantar em alguns lugares, mas a gente usa muito, né? E aí uma outra parte importante da indústria 4.0, né, que é a impressão 3D também, né? Estima-se que 67%, né, da indústria manufatureira americana já está usando a impressora 3D, tá? Eu não sei se alguém, né, do clube aqui, né, que está assistindo a essa palestra, esse bate-papo nosso aqui, se tem alguma impressora já trabalhando na sua empresa. Se já tiver, eu gostaria muito que compartilhasse essa informação aqui com a gente. Então, eu vou trazer aqui também, é um vídeo curtinho, mas para vocês verem como, por que a China, por que países, né, eles constroem casas em 15 dias, uma semana, né? A resposta para algumas dessas coisas está aqui na impressora 3D, tá? Que é esse videozinho que eu vou trazer aqui para vocês. Olá, tudo bem? Olha, a ideia desse vídeo é contar para você como fui de professor. São a nova moda em termos de habitação. Casas que não precisam quase de mão de obra. Esta em Antuérpia, na Bélgica, precisou de 15 dias e de uma impressora 3D gigante que fez a maior parte do trabalho. O arquiteto responsável pelo projeto explica que a impressora constrói as paredes curvas de uma parte da casa e as paredes retas, e ao olhar-se atentamente para a estrutura das paredes é possível ver as diferentes camadas. A impressora vai libertando betão por um caminho pré-definido, criando as referidas camadas que formam as paredes. Na construção ainda utilizada madeira, metais e vidro. Esta será a primeira casa de 2 andares construída através deste processo e terá como vantagem a redução do impacto no meio ambiente. O arquiteto adianta que se pensa que um processo como este reduz em 50% as emissões de CO2 nesta construção e, além disso, ela é feita a uma velocidade gigantesca, pelo que se economiza muito tempo. Tempo e dinheiro, porque, diz o responsável pelo projeto, utiliza-se 60% de materiais a menos. Um projeto concretizado por estudantes de ciências aplicadas da Universidade de Thomas More. Uma delas diz que é uma loucura olhar para o resultado. Outro acrescenta que foi uma experiência única, porque se terminam os estudos com este maravilhoso resultado final que é tangível, real, uma casa onde se pode entrar e que permanecerá naquele lugar para quem quiser ver. No futuro, espera-se que uma casa como esta possa ser impressa em menos de 2 dias. Olha que loucura, né, gente? A gente construir casas em menos de 2 dias. É um avanço muito grande isso, né? E aí eu volto a frisar. Imagina se a gente... isso vai ser um futuro muito próximo. Eu acho que não vai demorar muito, mas as empresas que, por exemplo, que precisam de peças de reposição para máquinas, né? Algumas máquinas, elas vão poder imprimir essas peças na própria empresa. Ou seja, ela não vai ter mais o deslocamento da peça que vem lá da Alemanha para o Brasil, por exemplo. Eles só vão mandar, por exemplo, o código ou o projeto e a impressora 3D vai imprimir essa peça de manutenção. Olha que legal, né? Que coisa mais evolutiva, né? Então, assim, como eu disse, não dá para falar da logística 4.0 sem falar da indústria 4.0. E o último que eu trouxe aqui é o exoesqueleto, né? Que é um suporte, uma armação, né? Que ela foi desenvolvida no Japão. Esse exoesqueleto é alimentado por sistema de motores elétricos, né? E ele fornece aos membros do corpo mais movimento, força e resistência, tá? Então, ainda não está aqui, eu não vi, eu vi só, não sei se ainda já está em uso, mas vamos dizer assim, a novidade do momento aí dentro da indústria 4.0. Tá?
E aí a gente vai começar a falar um pouquinho da logística 4.0, né? O que representa a logística 4.0, né? Ela é uma expressão que representa uma nova fase da logística. Qual é essa nova fase? Eu vou mudar a minha forma de planejar, de executar? Não, eu não vou mudar, mas eu vou estar o quê? Ultra conectado, né? Eu vou utilizar a IoT como nunca dentro da logística 4.0. Essa ultra conectividade, né, ela atende aos requisitos da velocidade, ganho de eficiência e redução de custos e disponibilidade de informação impostos pela logística 4.0. Eu vejo hoje, né, que isso não está tão longe, né? Assim, só como exemplo, eu compro um café de máquina pelo site. Quando eu faço a compra, eu já recebo uma mensagem no meu WhatsApp dizendo que aconteceu a compra. Aí ele me dá uma forma de rastrear e eu vou rastreando aquele café até a chegada. E ele me dá uma previsão. Então, essa conectividade, né, que a logística vai ter, né, ela vai conseguir colocar aí uma rapidez para as empresas, para as pessoas que querem, né, o que eu disse, um plus, né, as pessoas hoje elas não querem só a entrega, elas querem saber onde está, quanto tempo vai demorar, se enroscou em algum lugar. Então, é essa informação, essa conectividade que vai fazer a mudança aí na logística 4.0. Então, quais são as novas tendências dessa logística 4.0, né? Ela vai utilizar tecnologias modernas, né, de informação. Quais são essas tecnologias aí? Computação na nuvem, em nuvem, né? Web Service e API, o Big Data e o BI. A gente vai perceber que os trabalhos de mão de obra reprodutivo, né, aquele que a gente faz todo dia a mesma coisa, eles vão sumir e vão dar abertura para os trabalhos de criação, né? É o que eu disse. Ao invés do funcionário tá lá no estoque contando estoque, ele não vai mais precisar contar o estoque. Você vai utilizar esse funcionário para trabalho de criação, né? Ele vai desenvolver um cliente novo, ele vai criar um layout novo para a vitrine, ele vai criar, ao invés de fazer aquele trabalho repetitivo, né? Aí nós temos os caixas autômatas, né, que são os caixas que nós mesmos fazemos as compras e já passamos pelos caixas, isso já é uma realidade aqui na nossa região. Nós vamos ter aí os compartilhamentos, né, por Uber. Imagina um Uber fazendo logística? Por que não? Né? O Uber, ele é um aplicativo, né? Eu não posso ter esse aplicativo voltado aí para caminhões, voltado para parte aérea? Posso, né? E imagina a gente fazendo aí entregas através de drones. Então, essas são as novas tendências da logística 4.0, né? Vocês devem estar pensando, poxa, mas isso, né, vai demorar uma eternidade para chegar aqui, né? Eu digo que aqui a gente demora um pouco para receber essas informações, mas eu acredito que com a velocidade que as coisas estão acontecendo, isso não demora tanto, pessoal. Eu acho que vai ser muito rápido. Alguém queria fazer alguma pergunta? Então, aí eu trago aqui os armazéns inteligentes que são utilizados aí pela Amazon, né? O pessoal que compra muito da Amazon vai ter uma ideia aí de como é feita a separação dos seus pedidos ou como é feita a armazenagem, né? Olha que interessante, pessoal. Por isso que eu falei que a gente não vai mais gastar, né? O nosso funcionário não vai mais gastar energia contando estoque, né? Nós temos aí os robôs fazendo isso para a gente.
Pessoal, quantas pessoas a gente viu aí trabalhando nesse filminho aí? Eu contei e apareceram apenas 2 pessoas, né? Isso quer dizer que essa evolução vai tomar emprego de outras pessoas? Não, gente, de jeito nenhum, né? A intenção não é essa. A intenção é que você tenha tempo para fazer coisas mais criativas, né? Que você tenha tempo de desenvolver outras coisas. Então, a internet das coisas vem aí aliada à logística, né? Para você ter mais tempo de atender dar mais atenção ao seu cliente e parar de contar o estoque lá. Então, é essa a intenção da mudança, né? Vamos dizer assim. Tá? Elaine, então, a nova... Oi. Uma pergunta da Ângela aqui, ela colocou: boa noite, Elaine. Trabalho com móveis planejados sob medida. O que você acha que vai mudar nessa área com a indústria 4.0? O móveis planejados sob medida, ele sai um pouquinho do padrão padrão contínuo, vamos dizer assim. Eu acredito que vai mudar as máquinas. As máquinas, elas serão mais fáceis de manusear. O layout da fábrica deve ser de uma forma de você ter mais agilidade no processo. Tá? Eu acredito que dentro dos planejados, né, como para cada pessoa é personalizado, não tem como eu mudar o processo, vamos dizer assim, como se fosse de uma linha contínua, né? Mas tem como eu agilizar a forma de construção, né, daqueles móveis planejados através das máquinas, né? E o importante aí dentro dessa nova logística, né, é a conectividade com o seu cliente, né? E olha que interessante se você conseguir conectar, por exemplo, o seu cliente com a produção do seu móvel, né? Hoje seu móvel está assim, no outro dia já está numa parte evolutiva, né? Isso é muito importante. O cliente é isso que ele quer hoje, né? É saber como anda, onde vai chegar, tá? Eu acho que é isso, mas essa parte de atendimento e demonstrar, né? Fazer o acompanhamento aí, o cliente poder acompanhar a confecção do seu móvel em tempo real. Certo? É a Ângela, né, que perguntou? Isso, a Ângela. Tá respondido aí, Ângela? Colocou muito obrigada, foi respondido. Tá, muito obrigada, pessoal. Então, essa nova fase, né, ela é ultra conectada, ela atende aí à velocidade, né, que a indústria 4.0 colocou para a gente. E o que muda, né, com a logística 4.0, né? Antes, quando nós tínhamos o controle de, por exemplo, de temperatura, de estocagem, lead time reduzido, né? Isso a gente oferece hoje para os clientes, mas é uma coisa assim já que para eles não faz mais diferença, né? Hoje é essencial aplicar a gestão inteligente de estoques, por exemplo, né? Colocar aí, por exemplo, fazer com que seu cliente
veja onde está a entrega daquele produto. É a comunicação, né? A integração de informação. Tá? É isso que muda com a logística 4.0. E o que muda também, né? Além da comunicação e a integração aí, é o estoque zero, né? Que todas as empresas hoje elas querem trabalhar com estoque zero. Quando eu tenho essa conectividade, essa interação, por exemplo, entre fornecedor e empresa, eu consigo trabalhar um estoque mais baixo, né? Porque eu consigo startar e eu sei que, por exemplo, em 5 dias a mercadoria demora para chegar no meu armazém. Então eu posso trabalhar com esse tempo, né, de trânsito aí, esse tempo, esse lead time aí, né, para poder trabalhar com estoque mais reduzido. Ao invés de trabalhar com 1000 peças, eu posso trabalhar com 200, contando com esse lead time reduzido aí, tá? Uma alta conectividade, é o que a gente está sempre falando, conexões em tempo real, né, com a IoT, com a internet das coisas. E o gerenciamento e gestão de armazéns em sistema LAN Wi-Fi, né? A internet tão buscada, né, hoje na logística, tá? E uma coisa que a gente não pode esquecer, deixa eu ver se está aqui no próximo slide, deixa eu ver só um negócio aqui, não tá. São as parcerias, né? Parcerias com outras empresas, né? Eu digo sempre assim que a gente não é bom em tudo que a gente faz, né? No que eu sou bom, é isso que eu devo focar, no que eu sou bom. E o que eu sou mais ou menos, eu terceirizo, eu faço parcerias para quem faz aquela parte bem feita, né? Isso faz com que eu não desperdice meu tempo tentando fazer o melhor naquilo que eu não sou bom, né? Então eu já compro aquela parte bem feita de um fornecedor, de um parceiro e executo o que eu sei fazer de melhor. Tá? Esse eu acho que é o grande diferencial, né? Hoje muita gente vê as parcerias como concorrência. E na verdade não é, né? A partir do momento que a pessoa está trabalhando ali como seu parceiro, né? Ele não vai trapacear com você, tá? Hoje está muito em alta as parcerias colaborativas, tá? E aí a logística on time. Eu trago outro videozinho aqui que é bem legal. É um exemplo de logística, né? Do que pode acontecer aí com as logísticas de uma forma geral, tá? Tanto de distribuição como de entrega. É bem legal esse videozinho curtinho também, tá, gente?
Então, pessoal, são exemplos de logística que não estão longe, né? Vocês viram aí a DHL, quem trabalha com os couriers, né? A FedEx ali no início do nosso bate-papo, né? Uma FedEx ali preocupada com a entrega, né? Mas esquecendo aí do momento da rastreabilidade dos produtos, né? É importante você entregar? É importante, mas você saber o que acontece com o seu produto é o que o cliente quer saber hoje, é o que está mais nessa pegada. Logística... Temos mais uma dúvida aqui, uma pergunta da Flaviane. Ela colocou: boa noite. Sim. Como você vê a logística reversa dentro da logística 4.0, uma vez que aumentamos o consumo e geramos mais resíduos? Essa é uma parte realmente assim, nós estamos gerando mais resíduos, né? Por enquanto. Eu acredito que toda essa modificação, né, que nós estamos sofrendo, acontecendo com a logística 4.0, a logística mais alinhada, ela vai reduzir, eu acho que a parte de resíduo. Seja esse resíduo, né? Eu digo assim, o resíduo industrial pela confecção aí da produção do produto acabado e o resíduo de produtos, né? Eu acredito que vai ser mais direcionado como tratar esse reverso, né? A desconexão, por exemplo, de produtos como o computador, né? O que é plástico vai para reciclagem, o que é a parte de... me fugiu a palavra agora, gente. De memória, de... Eletrônicos. Isso, componentes eletrônicos vai para outro lado. Então, vai ficar mais fácil, acredito, essa parte de seleção e de logística reversa. Não sei se respondi. Na verdade, assim, é uma parte ainda que eu teria que pesquisar mais profundamente, mas, assim, o que me vem em mente é que, como está tudo muito rápido, eu acredito que a logística reversa, ela é o inverso da logística, né? Vamos dizer assim, quando você produz, aí depois você tem que dar um final naquilo que volta para você ou que sobra. E como a gente está trabalhando com estoques zeros, né? Com uma quantidade muito reduzida de produto, eu acredito que também vamos ter uma redução muito grande na logística reversa. Não sei se respondi, posso depois, se vocês quiserem, eu vou deixar o meu e-mail no final da apresentação, posso depois
quiserem tirar mais dúvida, quiserem aprofundar mais no assunto, pode me mandar mensagem que a gente vai trocando e-mail sim, tá? Então, a logística 4.0, né, ela é online, rápida e eficiente, né? Então, controlar todo o sistema de produção por sensores conectados em 24 horas com atualização em tempo real. É isso que a logística, ela traz aí pra gente, né? Essa forma de controlar, né? De saber onde as coisas estão, onde as coisas estão, para poder oferecer essa informação, seja para o meu fornecedor, seja para o meu consumidor ou para outros, né? E tudo isso, né, que a gente está falando da logística, ela é feita com base em quê? Com base em diminuir os erros, melhorar a gestão de suprimentos e gerenciar e reduzir o estoque a quase zero, né? E também agilizar todos os processos, tá? Então, é muito pensado aí nessa logística rápida e eficiente, né? O que causa, vamos dizer assim, um prejuízo nas empresas, né? É o acúmulo de erros, por exemplo. Imagina você tendo aí um frete morto a cada uma semana, porque o seu programador ali programou uma carga que não existia. É uma forma de você reduzir erro, né? Uma outra forma de reduzir erros, por exemplo, na produção, né? Imagina você produzir aí uma determinada demanda de produtos que, na verdade, não existia. Foi um pedido inserido erradamente no sistema de produção. Então, é isso que essa logística busca aí para melhorar toda a parte de redução de custos e aumento na agilidade do processo, né? Então, preparando para a logística 4.0, né? O que me faz, o que eu preciso fazer aí para me preparar para essa logística aí? Eu preciso, primeiro de tudo, mapear e revisar os meus processos. Como que eles estão sendo feitos? Por exemplo, eu não me lembro o nome da pessoa que me perguntou sobre os móveis planejados. É importante nessa hora agora, né, vamos dizer assim, mapear como é feito o seu processo de móveis planejado. Revise, né? Dá uma olhada, ver se ele pode ser modificado, se eu consigo colocar uma interação maior com o sistema de IoT, de internet das coisas, né? Invista na comunicação com seus fornecedores e com seus clientes, né? Para as empresas de transportes, né? Implante um software de gestão. É importante, né? Hoje a comunicação do transporte ela é muito importante. Eu vou só trazer um caso que aconteceu hoje, né? Muito interessante até. Nós tínhamos um container parado no Porto de Santos para poder entregar e o motorista ficou sem bateria do celular e não conseguia conexão, não conseguia comunicação com o motorista para ele entrar no porto e entregar o container. O que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que ligar no porto, pedir para alguém ir na fila dos caminhões, avisar o motorista para que ele pudesse entregar o container. Então, é importante, gente, ter sempre um plano B, é importante investir em software, é importante ter seus motoristas super equipados aí, né? Não é possível que um motorista desse não carregue um carregador de celular, né? Pensei na hora, mas enfim, acontece, né? Mas assim, eu estou dizendo assim, colocando casos práticos que a gente vivencia toda hora ali onde a gente trabalha. Então, essa internet vai chegar, mas a gente precisa ainda ter muito cuidado em tudo que a gente está fazendo, né? E aí, né, dentro desse preparando para a logística, conecte, né, no caso da transportadora, sua frota e motoristas em tempo real. Tá? Isso que faltou hoje para o nosso motorista lá. Tá? E por fim,
eu trago aqui mais um vídeo que bem legal, que aqui vai falar um pouquinho sobre tudo que é possível, se não me engano, fazer com a logística. São armazéns inteligentes, tá? Bom, pessoal, esse vídeo ele é falando sobre armazéns inteligentes, né? A gente vê nada, né, de mão humana ali, mas eles trabalham com muita nanotecnologia, né? Etiquetas inteligentes, chips que fazem com que as cargas, né, as mercadorias sejam direcionadas aí para os seus lugares aí certinho, né?
bem interessante, né? Muito legal. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, e deixo uma frase aí que eu gosto bastante, que é minha, né? Que o objetivo principal, né, é o de transformar cada movimentação de carga em uma experiência única para os clientes. É isso que é o meu objetivo, né? É nisso que eu trabalho. E eu trabalho com logística, é uma coisa que eu gosto muito, tá, pessoal? É uma coisa que tá no meu sangue aqui. Deixo aí para vocês também o meu contato, meu celular, meu WhatsApp para vocês, para qualquer dúvida. E fico aberta aí a questões, qualquer dúvida que vocês tenham. Excelente, Elane. Que aula, né? Falou que a gente sabe que estamos entrando numa era tecnológica, mas a gente não tem a real noção do caminho que a gente está tomando, né? Esses vídeos, todos esses exemplos que você citou, realmente colocam a gente para pensar aí e abre um leque de possibilidades na nossa cabeça, né? Então, muito bacana o conteúdo passado, né? A gente só tem a agradecer você pela disponibilidade de estar aqui com a gente, né? E pessoal que tiver alguma dúvida, alguma pergunta, aproveita que essa é a hora. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta, tem alguma colocação para fazer, fica à vontade aí. Espera aí que deu uma travada aí, Benedito. Alô? Oi, pode falar. Agora sim. Melhorou agora? Ok. Pelo que eu vi, tem altíssimo nível de automatização e, assim, também vi grandes players fazendo isso, né? DHL, FedEx, etc. Qual é a nossa realidade hoje, brasileira, diante desse cenário, com esse altíssimo nível de tecnologia? Eu acredito ainda que a gente tem que evoluir muito, mas eu acredito também que a necessidade vai fazer com que a gente busque isso com mais rapidez. Essa necessidade de concorrer com outros, né? Porque, igual você disse, né? Nós temos aí FedEx, DHL, outros assim. Mas isso já está aqui, bem dizer, né? A gente já está vendo em alguns supermercados aí caixas autônomos, né? Então, eu acho que essa necessidade vai fazer com que a gente corra atrás, que a gente vá, por exemplo, atrás de empilhadeiras sensoriais na China para importar, né? O que isso pode impactar, né? Você ter mais agilidade, você ter menos funcionário na sua empresa, isso pode ser diluído no seu custo. Eu acredito que essa realidade, ela é curta, tá? Eu acredito que vai aí acontecer a curto prazo. Ok. Obrigado. Por nada. A Ângela levantou a mão aí. Tem mais alguma dúvida, Ângela? A minha internet estava falhando e eu não sei se ela comentou sobre isso, mas é uma dúvida que eu tenho. E por falar internet, eu gostaria de saber se essa tecnologia, a nossa internet suporta? Sim. Eu vou te dizer assim, que nós já tivemos pior, né? Vamos dizer assim, o nosso meio de comunicação era pior. Mas nós tivemos um grande salto aí, né? A gente percebe que todo mundo tem acesso à internet. Únicos lugares que não pegam internet já estão sendo mobilizados e a gente vê aí um grande avanço aí para colocar todo mundo conectado. Isso é uma coisa, eu acredito realmente que isso de pouco tempo, isso vai acontecer em poucos anos isso, essa conectividade total. Tá? Certo, obrigada. Por nada. Mais alguém, pessoal? Uma pergunta. Eu queria saber o seguinte, por mais que não seja o intuito principal, talvez, mas a logística 4.0, essa questão da automação, ela diminui a quantidade de funcionário, como já foi dito, e em várias situações é dito como algo positivo, né? Várias questões. Eu quero saber se essa relocação de funcionários, talvez dentro da empresa, ou mesmo a questão de relocar na sociedade, né? Vamos dizer assim, no mercado de trabalho. Isso é um problema da logística também, ou a logística não tem um olhar para isso? Vamos falar assim, um problema talvez político ou da gestão de pessoas? Eu acredito que talvez a gente vai seguir no mesmo, como, por exemplo, a agricultura, por exemplo. Vou trazer o exemplo da agricultura, que antes era tudo manual.
né? A gente apanhava o café, colhia o milho, era tudo manual. O que aconteceu hoje? Hoje nós temos todas as máquinas aí que estão trabalhando e já tiraram, por exemplo, muitos funcionários da roça, vamos dizer assim, né? E trouxeram para a cidade. Isso, eu digo mais uma vez, a necessidade acaba fazendo com que as pessoas busquem mais conhecimento. Então, se esse funcionário ele não vai conseguir mais, por exemplo, trabalhar na linha de produção, ele vai ter que buscar um conhecimento para poder operar essas máquinas que estão chegando. O Marcelo Coleoni fez uma colocação aqui também, ele colocou o seguinte: o grande ganho das empresas é estender sua atuação para dentro da cadeia cliente-fornecedor. Dessa forma, essa parceria fica mais fortalecida, aumentando ainda mais a fidelização entre as empresas. Show de bola, é isso mesmo. Exatamente, né? É a conectividade, né, entre fornecedor e empresa. Isso é, assim, fundamental, né? Isso vai conseguir reduzir muito a parte de compras, de movimentação de insumos, né? É isso, pessoal. Mais alguém? Antes de saírem da sala aí, vou pedir para a gente tirar uma foto aqui para a gente colocar no grupo. Pode ser? Pode ser, Elaine? Gente, não estou conseguindo colocar a tela. Como é que eu faço? Você consegue parar o compartilhamento? Que aí a gente já consegue voltar. Como é que eu paro, hein? É aqui em cima, tem uma aba verdinha aqui em cima. Aqui. É stop? Isso. Aí, voltamos. Então, vamos lá. Quem puder ligar a câmera aí, a gente vai tirar uma foto para colocar no grupo lá. Gente, fiquei muito feliz em ter várias perguntas. Eu fiquei muito feliz mesmo, viu? Oi, Helena. É um prazer todo nosso ter você aqui com a gente. Então, vamos lá, pessoal. 3, 2, 1 e... Joia. Elaine, mais uma vez aí te agradecer, tá bom? Pelo tempo disponibilizado, pela presença aqui com a gente. Né? Deixar um recado para os nossos associados aí. Amanhã a gente vai ter o Conecta. Eu, o Cláudio, a Ângela e o Francisco vamos estar juntos lá no Conecta, né? Apresentando um programa bem bacana para vocês, falando de desenvolvimento, aproveitando esse gancho da conexão, né? Toda essa conectividade. Amanhã é dia de Conecta, né? Então a gente conta com a presença de vocês também. A Elaine disponibilizou também um e-mail, WhatsApp, deixou à disposição para a gente perguntar alguma coisa, se tiver dúvida, né? Então, fiquem bem à vontade, agradecer a presença de vocês e uma ótima noite para todo mundo aí, tá bom? Obrigado, Elaine, obrigado a todos, bom descanso. Obrigada, gente. Tchau, tchau, pessoal, boa noite. Boa noite.